pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o clássico O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Ele foi lançado em 1847 na Inglaterra e acabou sendo o único romance publicado pela autora. Não só ela, mas também as irmãs dela escreviam. Inclusive, todos os livros das três irmãs juntos formam um conjunto de clássicos muito interessante, que vale muito a leitura. E aqui dentro deste livro nós temos muitos elementos do gótico, que já começou algumas décadas antes na literatura, principalmente na literatura inglesa, e alguns dos elementos que estão neste romance em específico são a loucura, justamente naquele limiar que a gente costuma ver no gótico entre o que a pessoa efetivamente está vivendo e o que pode ser algo fora de uma vida normal e que acaba se confundindo com loucura, que é aquele devaneio que vai sendo construindo com uma construção psicológica mesmo. Aqui no gótico a gente não costuma ter tanto aquele medo provocado pelo susto, é muito mais um medo construído bem devagar, com muito mais elementos psicológicos e as coisas acontecerem mais dentro da cabeça de quem está vivendo do que necessariamente no ambiente. Sinto prazer em vê-lo, prosseguiu, refletindo em voz alta. Ele satisfez as minhas expectativas. Se fosse um tolo de nascença, eu não desfrutaria nem a metade do que desfruto. Mas ele não é tolo, e solidarizo-me de seus sentimentos, pois já os senti. Sei exatamente o que ele está sofrendo agora, por exemplo. É simplesmente um começo do que ainda vai sofrer, no entanto. E ele jamais conseguirá emergir de seu anticlímax de grosseria e ignorância. Consegui mantê-lo mais dependente do que o canalha do pai dele me mantinha. E mais degradado, pois ele se orgulha de sua brutalidade. Ensinei-o a desprezar tudo que não seja animalesco, como se fossem coisas bobas e débeis. Você não acha que Hindley teria orgulho de seu filho se pudesse vê-lo? Quase tão orgulhoso quanto eu sou do meu? Mas há esta diferença. Um é ouro usado como lajota para o calçamento, e o outro é estanho polido para imitar prataria. O meu não tem nada de valioso em si. Ainda assim, terei o mérito de fazê-lo avançar tanto quanto podem esses materiais tão pobres. O dele tinha qualidades de primeira ordem, mas elas estão perdidas. Tornaram-se mais do que inúteis. Não tenho nada a lamentar. Ele, sim, e só eu sei o quanto. E o melhor de tudo é que Hareton morre de carinho por mim. Você tem de admitir que nesse quesito eu superei Hindley. Vejam que nessa fala do Heathcliff a gente tem um personagem que foi sendo embrutecido durante toda a vida, chegando num ponto em que ele quer colocar no seu descendente e no descendente daquele que o brutalizou toda a relação que ele mesmo tinha com aquele que o adotou. E é fala após fala que nós percebemos o quanto a cabeça dos personagens foi se modificando, não num processo natural de amadurecimento, mas num processo de embrutecimento, de loucura, de construções psicológicas e sociais completamente degradadas. Nós também temos como um elemento forte do gótico aqui nesse livro cenários. Nós temos o grande casarão, que é o Morro dos Ventos Uivantes, nós temos um outro casarão que fica na mesma propriedade, onde também se passam vários momentos da história. Há também um cemitério onde algumas coisas bem complexas acontecem. E mesmo a natureza do lugar parece feita para o gótico, porque tem os ventos do morro, porque tem a neblina, as brumas que acontecem muito durante o inverno, tem um inverno rigoroso e longo, tem o verão entediante. Então todos esses elementos juntos formam essa atmosfera do gótico. Nós também temos, como já deu para perceber pela fala do Heathcliff, personagens extremos, personagens que levam ao extremo todas as suas atitudes e os seus pensamentos. Está vendo, Nelly? Ele não seria capaz de dedicar um momento sequer para me manter longe da sepultura. É assim que sou amada. Bem, não importa. Este não é o meu Heathcliff. Vou continuar amando o meu e levá-lo comigo quando me for. Ele faz parte da minha alma. E o que mais me dá nos nervos é esta prisão destroçada no fim das contas, acrescentou pensativa. Estou farta de ficar enclausurada aqui.
Anseio por escapar para aquele mundo glorioso e para lá ficar eternamente. Não quero vê-lo turvado pelas lágrimas ou desejá-lo através das paredes de um coração doído. Quero estar nele e com ele. Nelly, você se acha melhor e mais afortunada do que eu. Goza de saúde e vigor perfeitos. Você sente pena de mim. Mas isso logo mudará. Eu sentirei pena de você. Estarei incomparavelmente além e acima de todos nós. Admira-me que ele não queira estar perto de mim. Prosseguiu ela a falar consigo mesma. Pensei que ele desejasse isso. Heathcliff, querido, você não deve ficar zangado agora. Venha até mim, Heathcliff. Nessa fala de Catherine, nós percebemos muitos dos elementos do gótico também. Essa degradação psicológica da personagem que a gente vai acompanhar no decorrer do livro e que não ocorre só com ela, mas que no caso dela se dá por motivos específicos, nos dá a entender que todos eles sofrem muito sozinhos e que por isso acabam pensando mais do que efetivamente acontece na realidade. E também mais um elemento do gótico, e não são só esses elementos do livro, eu só destaquei esses, são os fantasmas. E aqui fantasmas não são necessariamente seres de outro mundo que vêm para aterrorizar os vivos. A gente nem sabe se eles existem ou não. Aqui são fantasmas, tanto percepções dos vivos que se lembram dos mortos, como histórias inventadas por outras pessoas que dizem ter visto aqueles que já morreram, quando na verdade a gente percebe que são as próprias histórias daqueles de quando vivos que foram tão emblemáticas, que perturbaram tantas pessoas à sua volta, que fazem com que as pessoas que permanecem vivas pensem ver esses mortos. Isso não quer dizer que esses fantasmas não existam. A gente não sabe, mas nós percebemos que eles são muito mais uma construção dos vivos do que necessariamente talvez uma aparição dos mortos. Nos personagens do Morro dos Ventos Uivantes, nós temos a Nelly Dean, que é uma governanta e que é quem nos conta efetivamente toda a história do passado e nos fala do que já aconteceu. Ela vai fazer isso para o Sr. Lockwood, que é quem aluga a outra casa que existe no Morro dos Ventos Uivantes. Como ele acha muito estranha a vida daqueles que vivem na casa principal, ele pede para ela contar para ele tudo o que já aconteceu ali. E assim nós temos essa narrativa já no presente em relação ao que aconteceu no passado. E todo esse passado é muito perturbador. Nós vemos que tudo acontece de maneira errada. Nós temos inicialmente os irmãos Hindley e Catherine. Hindley se casa com Francis e tem Harrington. Um dia na cidade encontra um menino, adota e traz para casa, para quem ele dá o nome de Heathcliff. É dito desse menino que ele tem a pele escura. Na verdade, eu não sei muito bem porque eu encontrei muita coisa sobre o que poderia ser o Heathcliff e me parece que ele seria muito mais um cigano. Isso no livro é bem problemático, mas se imagina que era assim na época. Então Hindley passa a criar Heathcliff junto com Catherine. Na outra casa que existe no Morro dos Ventos Uivantes, vivem Edgar e Isabella Linton, com os seus pais. Edgar e Isabella também têm mais ou menos ali a mesma idade de Catherine e Heathcliff, mas eles não costumam conviver. Catherine e Heathcliff são muito amigos, eles são muito próximos, apesar de Heathcliff ser uma pessoa intragável. Ele é bruto, ele é de difícil convivência, ele parece não gostar de ninguém, apenas de Catherine. Um dia os dois saem para passear e acabam chegando na outra casa do Morro dos Ventos Uivantes. Por decorrências da história, Catherine acaba ficando lá e vem a se casar com Edgar, mesmo nós sabendo que ela e Heathcliff se amam. E a partir daí, muito do que já era atribulado entre todas as relações só piora. Catherine e Edgar acabam tendo Catherine e Isabella acaba tendo um filho com Heathcliff, que ela vai chamar de Linton. E assim nós percebemos que todos os problemas que existiram numa geração acabam se espelhando na geração seguinte. E muitos desses problemas são provocados pela geração anterior. Então são problemas em cima de problemas, são desavenças, desentendimentos, são coisas ditas pela metade, são histórias que não são contadas, coisas que não são esclarecidas. E esse é o grande mote de toda a história. Em todo esse contexto nós temos sim uma grande história de amor que vai do início ao final do livro. Se dá para dizer que isso é amor, fica mais difícil de afirmar. E é possível que lendo esse livro algumas pessoas amem a história e outras odeiem profundamente os personagens.
ou até as duas coisas ao mesmo tempo. A construção dos personagens, principalmente de Catherine e Heathcliff, da primeira geração, digamos assim, é muito complexa. Nós, em todos os momentos do livro, estamos intercalando ódio e amor por cada um deles, principalmente por esses dois. Eu imagino que cada vez que a gente volte para esse livro, a gente tem uma percepção diferente de cada um dos personagens, de tudo que acontece na história e de todos os elementos que estão ali colocados. Bom, pessoal, essa foi uma brevíssima análise do Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Até os próximos vídeos!